Cara, agora mudando um pouco de assunto, assim, como é que foi essa experiência com a sua esposa, né? Com a sua primeira esposa? Sim, Ela teve um câncer, né? foi Foi câncer, né? condrossarcoma. Aham. Aí até eu tava lendo que um dos álbuns, assim, tem a ver com esse momento, assim, né? Como é que Sim, foi é o isso, último assim? Como álbum, é que né? foi isso? Que foi o Histórias de Bicicletas, né? Histórias e bicicletas. É, esse lance do câncer da Jaque foi uma outra virada. Eu acho que a gente, na nossa trajetória de vida, se a gente aproveita, né, o sofrimento das Sim, coisas, sim. a gente vai evoluindo. Eu acho que o processo do evangelho é muito disso, né, na realidade. Eu É, tenho é. compreendido isso muito. Então, a história da Jaque, assim, acho que uma evolução foi quando a gente conheceu a palavra juntos. Uhum. E aí, quando veio o lance do câncer, né, na pessoa mais improvável, assim, que foi ela, né, eu acredito que, eu não sei, mano, eu acredito como é que eu vou dizer isso, cara? Eu acredito na trajetória traçada por Deus, Sim, para sim. nos levarmos à luz, assim, esse caminho de luz. Então, quando a Jaque teve o câncer, obviamente, eu entrei em estado de choque, que eu até falava, né, pô, nem pra Jaque ser uma megera de esposa, pra pelo menos, vai tarde, né? Mas não, ela era legal pra É top. caramba, a gente se dava muito bem, né? Hoje eu e a Karine, por exemplo, mano, a grude, assim, graças a Deus, um casamento maravilhoso também. Então, assim, a gente era muito, muito de boa, né? Um casal muito de Uhum. boa. E aí veio essa parada justamente, cara, no momento que tava tudo rolando, velho. Tinha ganhado Grammy, Entendi. né? Comecei, tô na oficina, tá, pô, o público já me aceitou, aqueles caras. Então tava rolando a vida, né? Tava Entendi. rolando a vida. E aí, pum, de repente essa coisa, Essa né? bomba. Bicho, ali eu entrei num estado de choque durante uma semana. E aí os amigos é uma coisa de louco, né? O Celcinho, né, que eu acabei de falar, que tá na Alemanha hoje e tal. Celcinho é a Hannah, a esposa dele é alemã. E a Hannah foi cuidar da Jaque, ficou cuidando da Jaque no hospital durante uma semana, e o Celcinho ficou cuidando de mim, eu louco, né? Tipo assim, né? Tentando assimilar o que tá acontecendo. Então, durante uma semana eu não dormia, cara. Quando eu cochilava, eu acordava, e então eu ficava assim, cara, acho que só foi um sonho. Vamos aí, né? Vai. Ah, não, isso é realidade, velho. Aí eu fiquei nessa pira durante uma semana, Caraca. sabe? Encarando isso. Aí, enfim, quando de repente eu olhei pra Bíblia, assim, e aí eu lembrei, poxa, que aí rola aqueles questionamentos. Pô, por que Deus? Porque. Pô. Enfim, né? Aí eu lembrei da palavra de algumas coisas de Paulo, né? Que fala, assim, do aperfeiçoamento na fraqueza, e, enfim, várias coisas nesse sentido, assim. E foi, sabe, a Bíblia vai vindo, assim, Sim. Vai tal, e cortando, falando. né? Aí, exato. Aí beleza, mano. Então tá aí, vamos aí, né? Vamos aí. Aí eu senti aquela coisa de Deus, assim. Como é que é a palavra, assim, que fala, cara? Eu esqueci o texto. Enfim, cara, foi um bagulho assim que me deu, tipo, quando eu lembrei disso, né? Nem Hum. li, eu só lembrava. Eu olhava pra Bíblia e lembrava do que ela já tinha me ensinado, mais ou menos assim. E aí aí veio aquela força. Falei, não, mano, calma aí, vou cuidar da minha esposa, cara. Acordei, fui pro hospital. Aí eu, tipo assim, na minha cabeça, não, eu tenho que fazer desse ambiente o melhor ambiente possível. Então eu levei o computador dela, levei violão, levei não sei o que, livro, eu Uau. transformava o lugar. Chegava lá com uma mudança, toda vez. Cheguei lá, aí eu achando que eu ia, né, sou o super-homem que vou dar suporte pra minha esposa, encontro ela muito além já de mim, assim, É mesmo, cara. sabe, assim, Serena. suave, serena. E Aí daí assim, pra frente, como é que pai, foi foi de boa. a notícia, o prognóstico era, cara, não tem cura, tal, como é que era Desde o isso? início. Desde o início. Desde o início já sabia. Obviamente, assim, rola a enrolação dos médicos, porque estão tentando, faz biópsia, faz isso, faz aquilo. Eu lembro no dia da biópsia, que foi quando o cara, ela estava na UTI, né, tinha feito a biópsia e tal. Ela ficou até chateada comigo porque o trânsito de São Paulo, eu fiquei enrolado, então eu perdi a hora da visita, né, na UTI. E aí eu perdi a hora da manhã, porque eu estava preso juntamente com o Celcinho, inclusive. O Celcinho bateu o carro no dia, coitado.
E o Sem Noção nem foi pagar, enfim, agora que eu lembro disso. Devia ter pago porque ele tava por mim ali. Mas enfim. E aí eu só consegui à noite. Eu fiquei o dia, tipo assim, cheguei atrasado e fiquei esperando até da hora. Aí era a noite. Aí eu fui lá, ela já tipo, poxa, por que você não veio? Isso aqui. Eu expliquei e tal. Ela, não, de boa, pá. Aí quando eu saí, a gente ficava sempre muito amigo dos médicos, né? Alguns médicos eu conheciam, né? O trabalho, a oficina e tudo mais. Sim. Então eu lembro desse médico que fez a biópsia, que ela, inclusive, a Jaque era fotógrafa, né? Que estava começando a estudar fotografia. Então ela fez umas fotos dele e tal. Fez ensaio fotográfico da oncologista dela e tudo mais. E aí ele olhou pra mim assim, ele só fez assim, mano. Tipo, mal, assim, Sério? porque ele já tinha se envolvido, né, e tal. Aí eu... Caraca, mano. Aí nesse dia eu lembro que eu fui andando do hospital até a casa da banda, o hospital era ali na Liberdade e a casa da banda era ali na Bela Vista. Então eu fui andando. E assim, mano, naquela pira, né? Tipo, caraca, cura Deus. Aí ficou essa pressa, não, Deus vai curar, mano, Deus cura tudo, né? Então vai curar, né? Enfim, aí vamos orar, vamos não sei o que, fazer essas coisas. Aí... E eu lembro, cara, que eu tava indo pra casa por quê? Porque a gente começou o processo de composição de Histórias de Bicicletas, porque a gente já estava atrasado há 5 anos, a gravadora estava enchendo o saco, 5 anos sem lançar nada, então tem que fazer. Então meu tempo era Jaque a semana inteira e alguns momentos eu tinha que sair para dar atenção para oficina, shows e tal, porque eu não podia parar, até porque eu precisava de dinheiro para pagar o tratamento. Então... Graças a Deus, já que teve acesso a todos os tratamentos possíveis e tal. Então, eu lembro que nessa trajetória, cara, a gente já tinha escolhido, eu tinha mostrado a ideia de Confiar, que foi a primeira música que a gente começou a fazer. Confiar era a música do Histórias de Bicicleta, né? E eu tinha mostrado uma ideia, que eu já tinha feito o esboço dessa música toda e tal, e como o esboço de várias outras, para os caras gostaram e tal, vamos começar por ela e tal, não sei o quê. E aí, beleza, vamos pensar na letra, né? Então eu faço muito isso. Às vezes eu produzo a música inteira. Por exemplo, Herege foi assim, produzi a música inteira, já tinha melodia, já tinha tudo. É só, Estevão, vamos escrever agora. Aí a gente escreve a música. Sério, mano? Eu faço assim, muitas vezes. Aí, então, eu tenho essa mania de escrever a música inteira, às vezes até o solo, a parte não sei o que, a melodia, eu gravo já tinha tudo. Sacou? Eu até tava vendo os vídeos esses dias aqui das coisas que eu registro, cara. Eu não sei se foi em confiar em outra coisa. Eu gravando em 2008, 2009, assim, gravando essas coisas. E o dedinho da Jaque por detrás, assim, de me zoando, assim, ó, fazendo... brincando, assim, me zoando, assim. Eu vendo uns arquivos, porque o Felipe Matos pediu uns arquivos antigos, né? E aí eu fui procurar o que tinha, né? Eu vi isso, eu relembrei. Enfim, e aí... eu indo pro hospital, do hospital para casa para encontrar com a banda, para começar a escrever. Então eu já comecei o início da música. Só que eu tava andando, né? Então eu tava andando cansado, andando cansado não dá, sentado cansado é melhor. E tipo, já replicando aquilo que eu tinha vivido. Por quê? Ou seja, a letra fala o quê? Sentado cansado, fecha os olhos para poder ver além. Ou seja, eu gostaria de ver além dessa situação que eu tô. Porque a realidade é outra. Porque eu sei que é a razão, né? Era outra palavra, era uma palavra enorme. Enfim, sei que é a realidade, vamos pensar assim. É outra, né? Tipo assim, sei que a razão não corresponde, né, aos meus anseios. O que é meu anseio? Poxa, que a minha esposa cure, né? Sei que é a razão, ou seja, o médico acabou de falar, mano, não vai, já era. Então, sei que a razão, né, não corresponde aos meus anseios, né? Enfim, o que posso esperar? Aí você levanta a mão, o que posso esperar, Deus? Então, é muito isso, cara. Histórias de Bicicletas foi muito nisso. Por exemplo, a outra música que eu lembro, que começou nessas ideias da Jaque, da situação de hospital. A música... acho que é Compartilhar, se eu não me engano. Acho que é Compartilhar. Eu lembro que a Jaque teve uma hemorragia. Eu cheguei assim, do nada do hospital, a Jaque tá cuspindo um copo de sangue, copo, na minha frente, assim, eu chegando com comida, aí chega, ela tá cuspindo um copo de sangue, sacou? E ela, não, tem que fazer cirurgia agora, não sei o que, não, e os médicos não dando muita moral, ainda não dando moral. Aí eu encontrei a doutora Vivian, que é essa que ela fez o ensaio fotográfico.
doutora Vivi, me ajuda, não sei o que, não sei o que. Ela foi lá, correu atrás, não, cirurgia, pum. Tava tendo algum tipo de hemorragia no pulmão, porque o câncer era no pulmão e tal. Na realidade, no câncer era na inguinal, né, e deu metástase e foi pro pulmão. E aí, então ela tava, né, expelindo sangue, vai, cuspindo assim sangue e tal. E aí ela foi pra cirurgia. Então eu desci nesse dia, quando rola isso, não sei se vocês já viram isso, mas tipo, você tem que sair do quarto. Uhum. Então, catando todas as coisas dela e você tem que ir pra recepção e esperar. Então quando eu desci na recepção, tinha uma senhora chorando do meu lado, assim. Provavelmente o marido também tava passando alguma coisa ali, na mesma situação. E eu comecei a observar, cara. Observar eu chorando. E ela contou um pouco da história dela, eu contei da minha, e eu fui no banheiro, eu era um cara meio forte, não chorava assim na frente de todo mundo, mas eu lembro que eu fui pro banheiro, eu chorei, voltei, fiquei lá, e olhando a mulher chorar. Aí de repente eu vejo um pai e uma mãe, filho, acabou de nascer, sacou? Uau. Saindo assim. Aí eu, na maior alegria da vida, né? Tipo, sabe, paradoxo? Aí eu, sei lá, no outro dia eu sentei com o Duca, né? E compartilhei essa história. Né? Aí a gente escreveu, começou a babucear, compartilhar. Então o processo criativo da oficina é assim, tipo, era assim, né? Alguns começam a ideia e todos terminam, aí junta tudo, né? Uhum. E tal, e termina. Então eu lembro dessas duas coisas. E Descanso, que é a mais forte, que foi a música que eu compus com ela mesmo, né? No hospital, no meio da situação do câncer, no dia que ela tava com raiva, eu lembro. Na realidade, eu tinha um projeto de CD com ela, né, cara? Tenho várias músicas ainda, assim. Que a gente tinha um projeto... Isso muito antes da oficina. Na época que a gente estava no De Volta à Palavra, a gente sonhava com um disco meu e dela, assim, cantando e tal, as músicas. E a Descanso é uma música que já tinha essa ideia desde essa época, só que aí, quando ela estava, né, com raiva de estar no hospital, eu quero ir para casa, não aguento mais estar aqui e tal, não sei o quê. Vamos compor! Aí a gente começava a cantar e tal, não sei o quê. E aí a Descanso veio dessa situação, né? A Descanso é uma música bem realista, assim. E ela passou todo o período no hospital? Ou teve período ela ficava 15 dias, 20 dias no hospital. Quando ficava 20 dias, eram esses momentos que ela, mano, era só 15, né? Tô assim a mais aí, né? Já deu. Então, e era metade em casa e tal. Quando era em casa, era maravilhoso. Tinha vezes que a gente uma vez burlou o hospital, a gente fugiu do hospital pra ir na off, né? Sei lá onde a gente foi. E a gente fugiu e voltou. Conseguimos voltar sem ninguém percebeu. Caramba. Cara, que história. A gente tinha as dinâmicas loucas. Que história, cara. Que história. E isso durou 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí depois que ela faleceu, cara, é uma situação estranha. Porque assim, enquanto rolou o câncer... O lugar que eu sempre odiei estar era no hospital, né? Assim, tipo, pra mim, ai, mano, hospital não dá, cara. Cheiro, esse lugar. Mas, cara, rolou tanta coisa lá, cara. A gente cantava pra um monte de paciente. Uau. Pacientes que tinham mais chance de vida do que ela. A gente cantando, assim, tipo, quase assim, eu sei que eu vou morrer, mas você não vai morrer, jovem. Anime-se. Então a gente vivia cantando pros pacientes, cantava pros médicos, a gente cantava, era os cantadores. Então a gente passou por 3 hospitais. Porque no final o estágio já foi em Brasília. E lá em Brasília rolou a mesma coisa, sabe? Tipo assim, os enfermeiros, os médicos, assim, ficavam encantados, né? Como nós éramos.